quero contar um pouco como foi a minha primeira incorporação. Todo mundo acha que foi na Umbanda e não foi na Umbanda. Antes de ser umbandista, eu era kardecista. E quando eu cheguei a primeira vez num centro kardecista, o dirigente da casa, ele me indicou que eu voltasse às quartas-feiras para o trabalho de desobsessão. E eu não sabia nem o que era desobsessão, não sabia nada. Aliás, eu nem sabia o que eu estava fazendo naquele centro kardecista naquele dia. E eu apareci, isso era uma segunda-feira, na quarta-feira eu fui trabalhar, como ele mesmo disse, você está atrasada, venha trabalhar na quarta-feira, venha fazer a desobsessão. E naquele momento, eu cheguei na quarta-feira, não sabia nada, entrei numa uma sala grande, devia ter umas 20, 30 cadeiras, e ao lado de cada cadeira tinha um médium doutrinador e eu não sabia o que era. Me sentei em uma das cadeiras, a luz estava meio apagada e naquele momento a pessoa que estava ao meu lado era um rapaz, ele falou ao meu ouvido, eu vou fazer uma oração, vou fazer um Pai Nosso e depois você deixa acontecer, né? O que você sentir vontade, faça. Não segure nada, não segure nenhuma manifestação. Eu realmente não entendi o que era aquela fala, ninguém me explicava nada. E aí ele fez a oração do Pai Nosso e logo em seguida eu tive muita vontade de chorar. Num primeiro momento eu não compreendi, achei que era uma loucura, mas a vontade foi crescendo, crescendo, crescendo e eu não aguentei e eu comecei a chorar. E no momento em que eu comecei a chorar, esse doutrinador, essa pessoa que estava ali do lado, começou a conversar, falou de um acidente, falou que a minha família estava bem e eu senti vontade de responder e de repente eu estava falando, mas é muito engraçado, porque quem não tinha conhecimento nenhum, porque o meu conhecimento era zero conhecimento de kardecismo, né? Era o segundo dia que eu estava pisando num centro kardecista sem sequer saber quem era Allan Kardec, nunca tinha nem ouvido falar. Mas foi muito engraçado porque eu vi as cenas de um acidente, eu vi um homem segurando duas crianças, eu senti que aquele era um marido, era meu marido, eu senti que aquelas crianças eram minhas filhas, e eu senti muita saudade, muita vontade de estar perto, muita tristeza, e eu chorava muito. Aquilo foi muito estranho, foi muito louco, foi muito, né? Porque assim é a mediunidade. E quando eu voltei, ele fez uma oração, encaminhou, né? E aí ele encerrou, e quando eu voltei eu estava literalmente apavorada, porque na minha cabeça eu estava enlouquecendo. Eu tinha tido algum episódio de esquizofrenia, de psicose, de perturbação psiquiátrica. E o doutrinador claramente viu o quanto eu estava assustada, o quanto eu estava ali naquele momento, e ele saiu da sala, me acompanhou, a gente saiu daquele salão e ele foi me explicar. Você é médium de incorporação, o que você teve foi uma incorporação, é assim mesmo. Eu não sabia nem o que era incorporar. Quando ele falou de espíritos, eu não tinha nem ideia do que era. E claro, a sugestão, né, do doutrinador foi: volte na sexta para estudar, para você entender o que está acontecendo. Mas essa experiência foi muito forte para mim, eu carrego isso até hoje. Eu tinha 19 anos na época. Eu quis muito compartilhar isso, porque quem vem para a Umbanda, é médium de incorporação e vem para a Umbanda, passa por diversas situações diferentes e cada um sente de um jeito, mas é sempre um misto de medo, um misto do desconhecido. Eu quero incorporar, mas eu não sei se eu incorporo, se eu estou incorporado ou se eu não estou. Esse pensamento é meu, este sentimento é meu, o que eu estou vendo é meu, não é meu. A gente não tem como classificar e nem dar um passo a passo. Olha, toda vez que você incorpora é assim ou é assado. A única coisa que a gente pode é não dizer em palavras, mas sentir. Incorporar é sentir, e cada um sente de um jeito. A gente não consegue colocar em palavras qual é a sensação. Com o tempo foi passando e aí mais ou menos uns 2 anos e meio, quase 3, depois da minha primeira
incorporação. Eu continuei trabalhando na incorporação nos dias de desobsessão, então acabei incorporando muitos trevosos, obsessores, quiumbas, sofredores, dementados, doentes, né? Foi uma prática de uns 2 anos, 3 anos mais ou menos. E aí sim se manifestou a primeira vez a Dona Sete Saias. Foi a primeira vez que ela se manifestou. Aí sim eu tive uma incorporação de guia. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Eu só queria compartilhar aqui com você essa minha trajetória como médium de incorporação, tá certo?